Bom, autogravação. Eu vou dar aqui 3 opções para vocês, caso vocês precisem gravar o próprio rosto, ou como eu já expliquei também anteriormente, não é só sobre o próprio rosto, é caso você esteja fazendo alguma demonstração. Basicamente é caso você utilize algum tipo de câmera, seja ela uma câmera do celular, seja ela webcam do seu notebook ou do seu computador, ou seja realmente uma câmera profissional ou semi-profissional que você tiver acesso. E essas serão as 3 opções que eu vou dar para vocês. Então eu gostaria de relembrar as dicas que eu já passei no início quando eu falei sobre planejamento, sobre iluminação e sobre som. Principalmente se você for se gravar de alguma forma, é muito importante essa questão da iluminação. O som vai ser importante em todos os formatos, certo? A questão do silêncio e tudo mais. Mas na autogravação, nesse tópico aqui agora, além do som, a gente tem que focar bastante nessa parte da iluminação. A primeira opção que eu vou passar para vocês, eu acho que é a opção que a maioria das pessoas vai optar por usar para gravar, que é o celular. Porque eu acho que é a mais fácil que a gente tem hoje em dia, e as câmeras de celulares hoje em dia têm uma qualidade boa, bem boa, e apesar de ter algumas limitações, como controle às vezes de iluminação, controle do zoom e controle do foco, por exemplo, apesar dessas limitações, as câmeras de celulares super cumprem o propósito que a gente está querendo passar aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que configurar a gravação do nosso celular. Eu vou repetir isso várias vezes durante esse tópico e também nos próximos tópicos de gravação de tela, por exemplo, mas teremos que ajustar as configurações de qualquer que seja o nosso dispositivo para filmar na qualidade que a gente quer. Essa configuração é 1080p, que você também pode achar como 1920 por 1080, e você também pode achar essa configuração escrita como Full HD. E só para vocês saberem, 1080 é o tamanho vertical da tela, né? E 1920 é o tamanho horizontal, e P é de pixels. E preferencialmente 30 fps. O que significa 30 fps? São 30 quadros ou frames por segundo, que é uma taxa de gravação padrão, entre aspas, para web, para mídias digitais, que é também a taxa que muitos gravadores de tela vão gravar. Então assim, é só pra gente deixar tudo no padrão, no básico. Caso a gente for implementar outras gravações, vai estar tudo na mesma taxa, tá bom? Você pode ajustar tudo isso na aba de configurações da sua câmera do celular. Se você não souber onde especificamente essa configuração fica, sugiro que você jogue no Google, procure o manual do seu celular, que você vai achar com uma certa facilidade. Não é complicado de achar essas configurações. Aí pessoal, na minha câmera, vocês podem ver que eu venho aqui em configurações e a gente tem aqui, você pode escolher tanto as configurações da câmera traseira, que é essa aqui de trás, certo? E você pode também configurar a câmera de selfie, que é essa aqui de cima. Vou exemplificar aqui na da traseira. Você tem 4 opções. Ultra HD 4K, então essa aqui a gente não quer, ela é qualidade demais para o que a gente precisa. Você tem Full HD, que é esse FHD, certo? Que é o 1920 por 1080. E nele você tem 2 opções, que é 60 fps ou a que não está escrito nada aqui, mas é ou 30 fps ou 25 fps, que normalmente são os padrões de gravação. Tá? Então você vai deixar nessa aqui. Então caso você também tenha outra nomenclatura que não seja o tamanho, que é 1920 por 1080 ou 1080 escrito, dá só uma procuradinha no manual do seu celular, que lá vai dizer tudo que você precisa, tá bom? Hoje em dia muitos celulares já filmam até em 2K, 4K, que são configurações às vezes muito maiores do que a gente realmente precisa. Então não precisa se preocupar em gravar com uma qualidade acima de 1080, tá bom? Não tem porquê, a maioria dos dispositivos hoje, eles leem até 1080, então se tiver uma gravação em 2K, 4K, ela vai acabar sendo lida em 1080, porque é a capacidade de muitos dispositivos hoje em dia, poucos leem acima disso. Então você estaria basicamente gastando o espaço do seu celular à toa de armazenamento, tá bom? Então vamos focar aí em 1080, 30 fps ou 30 kps, pode aparecer também, que é quadros por segundo ou frames por segundo. Bom, com a taxa de gravação, a qualidade definida, com um local bem iluminado e silencioso, posicione seu celular para gravar de uma forma que ele fique fixo na altura do seu olhar, pegando um enquadramento. Caso você não esteja fazendo uma demonstração, né, que precisa mostrar a mesa e tudo mais, eu sugiro um enquadramento mais ou menos do que eu tô aqui. Um pouco aqui acima do peitoral, um pouco abaixo do ombro e um pouco acima de onde termina o meu cabelo.
É um enquadramento padrão, assim, que não é muito distante, não é muito próximo. Você também não quer ficar assim com a câmera. E você também não quer ficar muito longe a ponto de que os alunos às vezes não consigam entender suas expressões faciais e tudo mais. Então a gente quer ter acesso a essas expressões faciais, mas também não precisa ficar muito próximo. Sobre deixar o seu celular parado, tem os tripés muito baratinhos que você pode comprar, que tem uma cabecinha que você encaixa o celular e o tripézinho que você pode colocar às vezes em cima de uma estante, de uma pilhazinha de livros. Mas se você também não tiver acesso ou possibilidade de comprar, você pode simplesmente apoiar seu celular em algum objeto, alguma coisa que fixe ele e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Caso você esteja fazendo algum tipo de demonstração que precise mostrar uma mesa ou alguma coisa a mais, fique à vontade para ajustar o enquadramento da forma que você achar melhor. O que eu estou passando aqui para vocês são algumas orientações padrões básicas para aí vocês utilizarem essas orientações no que vocês precisarem fazer, na forma que vocês acharem melhor. Aí é só apertar para gravar e foi. Celular é isso. Agora eu gostaria de falar rapidamente sobre a gravação com a webcam do seu notebook ou se você tem uma webcam externa no seu computador, enfim, com essas câmeras de computador mesmo, que não são do celular. É possível fazer uma gravação diretamente pelo aplicativo da câmera do seu notebook, por exemplo. Você pode aí na sua casa entrar nesse aplicativo do seu notebook ou do seu computador, se familiarizar sobre como esse programa, que já é da própria câmera, funciona. No meu, vocês podem ver aí na tela que a aba de configurações dele está ali do lado esquerdo, é onde eu consigo acessar essas configurações, mas dependendo do seu, pode estar em outro local. Então se familiarize com o seu programa, encontre essa aba de configurações e a gente vai tentar deixar eles nas configurações que eu já disse antes. Vocês podem ver também que no caso da minha câmera aqui especificamente, ele não me deixa filmar na qualidade que eu quero, que é de 1080. Ele vai só até 720, o que é um degrau a menos no sentido de qualidade de gravação. Não é um grande problema. Se você só tiver acesso até 720, tudo bem, tá bom? Como eu disse, a gente está tentando colocar um cenário ideal, caso seja possível. Mas se não for possível, 720 está ótimo já. E vocês podem ver que eu também consigo escolher a taxa de quadros por segundo, que a gente vai optar por 30, como eu já disse antes. Pessoalmente, se for para eu gravar usando a webcam ou usando algum tipo de câmera no computador, eu prefiro fazer isso utilizando programas externos. Então eu vou abordar isso quando eu estiver falando da gravação de tela, que são os mesmos programas. Então eu vou abordar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas, independente se você está gravando com o aplicativo nativo do seu computador ou com o aplicativo externo, lembre-se de seguir as dicas de iluminação, as dicas de som. Eu tô falando isso várias vezes para ficar gravado mesmo na cabeça de todo mundo, um local bem iluminado, silencioso e num horário mais calmo. E igual eu falei do celular, que vai ser também depois para a câmera a mesma dica. Sempre tentar deixar a câmera na altura do seu olhar, nem muito alta e nem muito baixa. Então normalmente a gente usa o notebook um pouquinho mais para baixo, ele normalmente está um pouquinho mais para baixo do nosso olhar. Então eu sugiro colocar alguns livros ou alguma coisa que você consiga elevar ele para a câmera ficar um pouquinho na altura do seu olhar, porque aí a gente simula uma conversa de igual para igual, a gente consegue aproximar mais esse conteúdo da pessoa que vai absorver ele. Novamente, com exceção de se estivermos fazendo alguma demonstração, ajustar o enquadramento como for necessário. Por último, eu deixei esse por último porque é o que menos pessoas irão usar para gravar, acredito eu vou falar da câmera, que é uma câmera, eu digo câmera semi ou profissional. E eu sei que muitos não terão acesso a esse tipo de dispositivo, mas como eu sei que algumas pessoas têm, eu vou falar rapidamente sobre isso também, só para ter passado para aquelas pessoas que por acaso têm acesso, porque muitas pessoas às vezes não têm com elas em casa, mas tem um familiar que tem, que pode pedir emprestado. Então, apesar de saber que essa não é a realidade de muita gente, como é de algumas, eu vou passar rapidamente por esse tópico. Como nos outros dispositivos, a gente vai ter que configurar nossa câmera também para filmar em 1080 e 30 quadros ou frames por segundo. Nessas câmeras mais profissionais, você vai ter provavelmente que ajustar o foco manualmente. Então, para isso, peça para alguém que mora com você sentar ali no lugar onde você vai ficar, você ajusta, ou utilize algum objeto, uma vassoura que consiga ficar em pé onde você iria ficar ali sentado, só para a gente conseguir ajustar o foco melhor. Caso a sua câmera possua o foco automático enquanto ela grava, um foco automático ao vivo que eles chamam às vezes, então você não vai precisar se preocupar com isso. Caso você possua ou tenha acesso a uma câmera dessas, eu sugiro que você consulte o manual de instruções do seu dispositivo.
só para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter sobre essa questão do foco. Você pode apoiar sua câmera num tripé grande, aqueles que ficam no chão. Você pode também apoiar num tripé pequenininho em cima de alguma estante. Ou você também pode fazer igual a gente fez com um notebook ou com um celular e apoiar ela numa pilha de livros, alguma coisa assim. Lembrando de deixar a câmera também na altura do olhar, não muito alta, não muito baixa, também não muito distante, não muito próxima. A câmera, às vezes, você tem que deixar ela um pouquinho mais distante porque ela tem um zoom já meio que embutido na lente normalmente. Então talvez você tenha que deixar ela um pouquinho mais longe do que deixaria o celular ou o notebook, para conseguir o mesmo enquadramento que a gente está conseguindo aqui, porque ela já tem um zoom um pouco embutido nela. Se a sua câmera por acaso tiver um visor que vira para você, um visor que sai e vira para quem está se gravando, lembra só de não ficar olhando para o visor, porque senão fica fazendo isso aqui. Fica olhando para a lente, para a câmera, porque é lá que grava. O visor é só para você se olhar de vez em quando, caso você está, deixa eu ver se eu tô no frame aqui. E uma dica geral, lembrando de gravar na horizontal, tá, pessoal? Muitas pessoas que gravam com o celular, gravam com ele na vertical e não é isso que a gente quer. A gente vai gravar na horizontal sempre com todos os dispositivos. Com tudo ok, é só apertar para gravar. Então eu acredito que essas três são as maneiras mais comuns que a gente vai ter de se gravar. Caso você sinta necessidade de algum outro dispositivo, deixem comentado no vídeo que a gente faz uma atualização, eu posto um outro vídeo complementar, sanando quaisquer dúvidas que vocês tiverem ou demonstrando com algum outro dispositivo. Independente do dispositivo que você vai utilizar, lembre-se das dicas que eu vou falar mais uma vez tudo para gravar muito na cabeça de vocês. Local bem iluminado, preferencialmente gravando de frente para uma janela de dia. Caso grave à noite, luminárias e abajures para ajudar a gente a iluminar o nosso rosto. Local silencioso, conversar com as pessoas que moram com você caso seja necessário para atingir esse silêncio. Câmera sempre na altura do olhar, não muito alta nem muito baixa. E atenção no enquadramento. Tirando os casos de demonstração que você precisa de uma câmera mais distante, um enquadramento desse tipo que eu estou fazendo agora é o ideal. Pronto, agora a gente pode passar para a próxima parte, que vai ser sobre gravação de tela.